Está na linha conosco um dos grandes deputados que nós temos, grande, que eu digo, pela qualidade, né? Eu sempre digo aqui, se nós tivéssemos aí uns 40, 50% de cidadãos parlamentares ao estilo do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nós teríamos uma velocidade para resgatar o nosso país, olha, para ontem. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Prazer muito grande recebê-lo no Grupo Bandeirantes. Estamos aí com os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil, principalmente aí na sua terra, em São Paulo. Impressionante como nós estamos com uma audiência São José dos Campos, Sorocaba, Piracicaba. Olha, impressionante aí o interior de São Paulo, a nossa audiência. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado, Milton, por estar me recebendo aqui. Deputado, a nossa pauta é justamente sobre o que o senhor vem defendendo há muito tempo, né? Esse modelo que nós temos aí no Brasil, modelo de governo, ele está esgotado, né? Ele está esgotado. A gente sente que não existe por parte do Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma pauta assim de prioridade no sentido de avançar, de atualizar. Nós vivemos um processo de democracia, mas eu sempre digo que nós construímos, né, o arcabouço da democracia porque o déficit de cidadania é muito grande. Esse modelo político que nós temos, para mim, ele está esgotado. E eu queria a sua opinião sobre essa proposta aí do plebiscito, enfim, que é uma coisa sua também de muito tempo, mas que foi colocado aí pelo deputado Ricardo Barros, né? Queria que o senhor avaliasse com os nossos ouvintes qual é seu pensamento sobre esse modelo que nós temos e o que é possível fazer. Sim, bem, olha, duas questões com respostas diferentes. Sim. Com relação ao modelo de governo e também a própria Constituição, é fato notório por diversos segmentos da sociedade e também segmentos ideológicos de parlamentares que oferem a veracidade de que a Constituição está saturada, não existe a esquizofrênica, você permite e proíbe as mesmas coisas, você traz uma série de arbitrariedades, você cria um Estado social inchado permanentemente, que não tem recurso para nada, e está sempre em falência fiscal, nunca vai ser estabilizado. E aí entra o componente político, que é o modelo presidencialista, que também é outro grande fator desestabilizador. Uhum. Então você já tem um modelo de Estado muito interventor, muito desestabilizador. Além disso, você tem um modelo de governo que também é extremamente desestabilizador e se propõe aí a criar mini-tiranos a cada eleição. Então a gente tem aí um problema grave nesse sentido. Eu acho que todo mundo atesta a esse comentário. Agora no segundo parte dessa afirmação, sim, é a questão do plebiscito levantado pelo deputado Ricardo Barros. Eu, pessoalmente, não conheço o deputado, não conheço seu histórico, não sei como ele pensa, o que ele pensa e o que ele tem em mente. Eu, por acaso, essa questão constitucional é uma questão, a minha, muito cara, né? Eu estou há mais de 6 anos me mobilizando para isso e também estamos já escrevendo uma Constituição que está em estágio de polimento. E eu sou contrário a esse plebiscito, conforme ele tem colocado, porque isso dá poder à Assembleia Constituinte. Não é através de uma Constituinte que se faz um bom texto constitucional. E me preocupa muito de estar dando um voto de confiança ao atual modelo. Como é que vai ser eleita essa Constituinte? Vai ser pelo voto proporcional atual? Como é que vai ser feito? Vai ser distrital? Mesmo assim, para o modelo distrital dar certo, precisa aí de alguns ciclos eleitorais para que o eleitor passe a confiar no sistema eleitoral distrital, e que não é uma realidade de hoje. Ainda temos um modelo proporcional que vai gerar as mesmas distorções em que a gente não sabe quem está votando, quem são os constituintes, fica na mão aí de grupos de interesse que vão dominar o processo.
Então, a Assembleia Constituinte é a pior coisa que existe para fazer uma Constituição. Uhum. E ele ali está querendo dar um voto de confiança numa Assembleia Constituinte. Então, eu acho que ele pode, como não conversei com ele, não sei o que ele pensa, talvez ele até esteja alinhado na questão da Constituição ser falha e do modelo de governo também ser falho. Até aí podemos concordar. Eu não acho que eu discordo plenamente aqui da proposta de processo. O processo tem que ser outro. Tem que Qual haver um seria, debate. na sua opinião, qual seria, deputado Luiz Felipe? Olha, eu estou aqui plagiando uma sugestão que foi de um grande jurista aqui de São Paulo, que é o Carvalhosa, que a gente discutiu muito essa questão de processo, como é que ele deve ser encaminhado dentro do contexto político. Primeira parte do processo é já ter um texto constitucional debatido em sociedade. Esse texto constitucional tem que ser feito aí a poucas mãos, mas mãos representativas do ponto de vista de qualidade de direito constitucional, bem focado, com algumas diretrizes para corrigir esses erros sistêmicos. E, uma vez esse texto estando pronto, ele tem que ser publicado, publicizado na sociedade, e vários grupos de debate têm que ser travados para que a sociedade entenda o que é uma proposta constitucional, como é que seria a mudança, o porquê, justificativas dos artigos. Claro que nem todos vão entrar no debate, mas ao menos a sociedade organizada, a que sempre interessa esse tipo de tema, essa vai fazer sim um debate na sociedade antes. E em um dado momento, eu diria que 6 meses a 1 ano depois desse texto constitucional ser publicado, você chama um plebiscito mais para dizer sim ou não naquele texto que foi debatido. Então, veja que o debate é feito na sociedade. Óbvio que você tem a submissão de um texto constitucional já revisado por poucos, mas é bem provável que, como se o debate esteja sendo público, se há rejeição dos artigos, se há impopularidades aqui ou acolá, essas são refletidas no debate público. Então, se houver um texto constitucional que não seja do agrado da pessoa, vai haver rejeição já, nem se submete a plebiscito. Então, é isso que eu acho que tem que acontecer. O debate tem que acontecer na sociedade, não nos constituintes. O senhor acredita, deputado Luiz Fernando de Orleans e Bragança, que seria fundamental e importante que, antes de fazer qualquer tipo de movimento sobre essa questão da Constituinte, que o Congresso Nacional, se é que vai ter responsabilidade, né, e compromisso com a pátria, um país com 210 milhões de habitantes, que o Congresso Nacional fizesse o que os brasileiros estão pedindo e exigindo há muito tempo, que é a famosa reforma política, traduzindo no mínimo, o voto distrital, e acabando com a reeleição já seria o primeiro passo, e acabando com esse mandato de 8 anos e suplência de senadores, já seriam os primeiros passos. Assim. O senhor acha que seria esse um viés, um caminho correto? Sim, eu acho que teríamos que trazer antes o debate à população e ver e mostrar esse texto, conforme todas essas listas de mudanças que a população quer fazer, já tem circulado nos WhatsApps e Facebooks aí de milhares de ativistas no Brasil afora. É uma questão de concatenação daquilo que faz sentido como texto constitucional. E tudo isso que você mencionou já faz parte aí de um texto que eu gostaria de publicar sem essa pressa toda do deputado Ricardo. Então, o que acontece? Eu acho que temos aí bastante consciência e congruência de temas que são importantes para serem inclusos num processo constitucional. E o que eu temo é que, eu não, como eu disse, eu não conheço o deputado, então não gostaria de estar aqui colocando ele em situação ou tentando caluniá-lo ou qualquer coisa do gênero. Mas o que eu temo é o seguinte: o atual Congresso tem problemas de lava-jato, o atual Congresso tem problemas de investigação de Ministério Público, o atual Congresso tem problemas de corrupção, lavagem de dinheiro
narcotráfico e tudo isso. Então, você vai dar a esse Congresso criar uma constituinte baseado em que, se esse Congresso aprovar um plebiscito, é porque ele acha que vai comandar o processo de, ao menos, elaboração do texto constitucional e, obviamente, que eles acham que vão comandar uma saída para eles todos que estão com problemas muito graves aí a serem respondidos perante a sociedade. Então, eu não confio no atual modelo de representatividade, assim como a maioria dos próprios representantes públicos também não confiam no modelo de representatividade e a sociedade também já fez um voto de desconfiança nos congressistas. Então, não há por que chamar um plebiscito no qual você vai dar mais poder ainda para constituintes eleitos da mesma maneira para tentar trazer um texto constitucional aí que pode ser, sabe lá Deus como vai ser. Eu acho que o debate tem que ocorrer antes da sociedade, é isso que eu acho. O senhor, então, pelo que eu estou percebendo, né, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nós estamos diante de uma situação que é o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por que eu digo isso? Eu também concordo com todos os argumentos que o senhor está colocando, só que o modelo atual também está, eu tenho acompanhado nos bastidores do poder, até porque é o nome desse programa também, e como eu passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara e Senado, eu tenho boas fontes dentro do Congresso Nacional e tenho dito aqui aos nossos ouvintes aí espalhados pelo país da disfarçatez que está acontecendo nos bastidores dentro do Congresso Nacional nesse momento, onde advogados fazem um lobby e estão conquistando algo assim que vai ser para detonar com a Lava Jato, ou seja, reduzir a punição dentro do processo do CPP, do Código de Processo Penal. O que eles estão provocando também? Questionando e mudando o sistema de delação premiada. Nós estamos acompanhando tudo isso aí que está ocorrendo. Agora vem mais com várias emendas prontas, né? Porque na comissão parece que vai passar tudo assim numa boa, mas aí dentro do processo de votação tem emendas, já acordos de oposição, e aí se junta, né? Neste momento, todos, né, que estão mirados, digamos assim, no processo de corrupção, envolvidos no processo de corrupção, seja de esquerda, centro, direita, eles se unem neste momento. E aí nós estamos acompanhando isso que eu coloquei aqui, do Código de Processo Penal. Eles estão querendo agora também, já tem várias emendas e na comissão vai passar rápido, que eu tenho essa informação, a prisão em segunda instância, só que eles vão entrar com emendas na hora para alterar isso também. Então é uma sequência, tem o processo a perda do foro privilegiado que está lá na gaveta do Rodrigo Maia. Eu poderia citar vários e vários processos que estão tramitando nos bastidores do Congresso Nacional e que estão andando aí, né? E que para mim não vai ser surpresa, até porque eu digo, desculpa a expressão que eu vou usar aqui na sua presença e com os nossos ouvintes, a safadeza nas margens do Lago Paranoá. Olha o que fez a Câmara dos Deputados essa semana, com 364 votos, aprova o filho de um ministro do STJ para ser conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, filho do ministro Napoleão. E eu poderia ficar citando várias, né? Mas eu não sei, eu quero a sua opinião, que é importante para nós. Estou apenas relatando alguns fatos importantes. Eu concordo 100%. Nós temos um grande problema, que é o sistema versus a população brasileira, o sistema versus a sociedade brasileira. O sistema está se protegendo, sabe que a sociedade está muito mais alerta, a sociedade quer ver justiça, a sociedade quer ver transparência, e absolutamente nenhuma desses dois quesitos o sistema quer entregar. Então, essas medidas que vêm até como oportunistas, em função... Eu imagino que o deputado, ele poderia até... Vários que me conhecem ali no Congresso sabem que eu tenho essa temática de reforma política, reforma econômica, reforma constitucional. Então, eu diria que eu tenho uma certa... eu domino esse tema, não tenha dúvida, mas eu tenho um certo respaldo com outros deputados.
Agora, o fato dele propor isoladamente, de não conversar ou não saber exatamente como é que anda esse tema, simplesmente porque viu na mídia que o Chile está fazendo lá um plebiscito, que foi em condições absurdas até de infiltração e uma mobilização social de uma maneira quase que terrorista. Então estão chamando lá uma Constituição que, num processo que eu até duvido, porque metade da população nem foi lá fazer o plebiscito, responder a pergunta de tão desengajada que a população está. Então foi uma coisa meio feita isolada. E ele usar isso e aproveitar essa temática da mídia e lançar aqui o projeto dele, eu não sei, eu quero lançar suspeita aqui. Eu sou contra o que ele propôs, né, o jeito de processo. Como é que eu reduziria? Precisamos de uma nova Constituição? Precisamos de um novo regime? Sim. Precisamos de uma Constituinte? Não. Então, eu reduziria dessa maneira. E ele está propondo, eu acho que só mais poder como uma Constituinte. Eu não sei o que exatamente de reforma que ele venha propor. Eu não sei se ele tem alguma proposta ou se ele já tem algum viés. O que está motivando ele, se são as notícias de momento e uma grande oportunidade, ou se de fato ele já via os problemas estruturais e também já via um viés de solução similar ao que a gente está propondo aqui na rádio, que eu venho propondo aí os últimos 6 anos. E eu não sei. Então, eu diria, estou com o meu voto de desconfiança aqui lançado com relação a essa proposta. O senhor tem razão. O senhor tem razão, eu concordo 100% também com o que o senhor está colocando. No início, quando surgiu, porque eu venho batendo nisso há muito tempo, né? Eu aplaudi aqui, eu disse, olha, é isso mesmo e tal, mas eu estou revendo algumas questões e entre elas o senhor está abrindo mais ainda a minha cabeça nesse momento aqui com as observações pertinentes e inteligentes que o senhor está fazendo, né? E eu acho que é uma questão assim muito delicada, né? E eu acho que o senhor tem razão. Você veja que todas essas boas ideias e esses mecanismos que são todos virtuosos, no minuto que eles são apresentados de uma maneira oportunista ou para resolver um problema pontual, eles perdem de toda a sua virtude. Vimos no início do ano passado como vários conspiradores contra o governo queriam fazer um parlamentarismo branco, já que meio que forçar ali, transferir poder para o parlamento. Eu sou parlamentarista, só que do jeito que eles estavam propondo, tingiu a proposta. Tornou-se uma proposta espúria, escusa, de grupos conspiradores. A mesma coisa, eu suponho, que possa estar acontecendo agora, nesse momento. Você tem aqui um mecanismo de plebiscitário que, olha, eu adoraria estar exercitando até mais plebiscitos sobre mais temas. E também acho que com uma mudança constitucional terá que vir via plebiscito, com referendo, etc, etc. Agora, do jeito que está sendo proposto, vai tingir até o próprio mecanismo, vai tornar o mecanismo como sendo algo escuso, ou uma coisa não muito bem divulgada, como não está muito preparado aqui para a sociedade, a comunicação do que é a real motivação disso, pode atingir esse mecanismo em um momento que deveria ser fundamental para o nosso país. O que poderia ocorrer também, e que aí seria numa velocidade mais rápida, né, que o Brasil necessita, um compromisso por parte do parlamento, e aí envolve os deputados e federais e senadores da República, no sentido de que quem tem esse poder, né, alguém tem que tirar esse poder que ele é muito forte, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado da República. Nós não teria necessidade do país estar atravessando tantas dificuldades no momento em que também nós estamos recebendo uma experiência inédita, que é a pandemia, a desfaçatez por parte do parlamento brasileiro, e eu não generalizo, né? Eu sei que tem gente boa como o senhor, como o deputado Sanderson, que acabamos de entrevistar antes de iniciar a sua entrevista aqui, que é no sentido da mesa diretora da Câmara dos Deputados tomar medidas importantes em defesa da sociedade, em respeito à própria instituição. Por exemplo, eu não posso ser presidente do Senado e ter um senador que foi pego em flagrante com dinheiro nas cuecas, e eu vou deixar ele ficar 100 dias de licença. Não.
Vem para cá, vem para a comissão de ética, em caráter de urgência, urgentíssimo, uma semana, vamos lá, vamos votar, vamos botar no plenário, bota para a rua, bota na cadeia, Câmara dos Deputados. Não é possível que o senhor, um homem de bem, do bem, correto, preparado, né, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tenha que dividir o plenário com uma senhora que está com uma tornozeleira eletrônica que matou o marido. Quer dizer, não dá para conviver com o Aécio Neves, com o bottom de deputado, com foro privilegiado, com 500 denúncias no STF. Essas questões poderiam diminuir, né, esse problema todo que nós estamos vivendo, essa enxurrada toda, além do problema da Suprema Corte do nosso país nos jogar numa situação de constrangimento, com uma insegurança jurídica, né? Então, essas questões acho que poderiam diminuir o sofrimento da população brasileira, oferecer um pouco mais de tranquilidade, que não acontece, né? Milton, acho que você tocou num tema que é muito importante, porque houve muita mobilização para eleger os deputados que hoje são deputados honestos, que representam a mudança. Infelizmente, são deputados com pouco número, com pouca expressão lá dentro. Temos 503 deputados e eu diria que menos de 100 são deputados que são realmente aqueles que podem fazer uma mudança de Brasil. Então você está aí com 4/5 do Congresso, que é ou velha política ou é conspiração contra o próprio Brasil. Então você tem aí um problema eleitoral em que os ativistas que nos elegeram, ótimo, acho que é bom ainda continuar promovendo aqueles que são bons representantes. Agora, precisa fazer campanha contra aqueles que são maus representantes. Precisa parar de eleger para os partidos que estão com problemas. Lembramos que os partidos, eles se alimentam de volume de votos. Então, eles começam agora, nas eleições de 2020, depois de 2022, sobretudo essas eleições legislativas. Quem é que estamos colocando com orçamento ali? Estamos dando orçamento para os partidos de o que eles dizem hoje de centro e de esquerda. Esses é o que causaram todo esse problema. Nós estamos vivendo um reflexo de um sistema já quase que centenário de corrupção. Então, nós temos que entender quem é que é a maioria lá. É os candidatos da novidade ou são os candidatos do centrão tradicional e da esquerda tradicional? Esses ainda estão lá. E a população continua elegendo 4/5 de deputados e senadores que têm esse perfil. Então, cabe aí talvez os meios de comunicação, se esses meios estão efetivamente, como eu percebo que você tem esse intuito, de apontar essa realidade para a população. Porque, caso contrário, só de eleger os nossos heróis, a gente não ganha vitória, não ganha não. Tem que parar de eleger os inimigos. É verdade, é verdade. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, olha, o senhor está em São Paulo ou Brasília? Estou em São Paulo, vou para Brasília terça-feira. Um abraço para o senhor, bom final de semana, bom feriado. Muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.